Estamos hoje encerrando mais uma temporada do Ser Espírita, cujo tema central é a obsessão. Assim, caro ouvinte, trazemos o nosso 4º episódio. E eu, Maria Tereza de Carvalho Soares, do Centro Espírita Irmã Sheila, de Juiz de Fora, mais uma vez, conduzo com senso de responsabilidade e carinho para com você este trabalho. Que tal fazermos nosso lembrete? Todos os episódios que compõem a 1ª, 2ª e 3ª temporadas e os 3 episódios anteriores desta temporada estão prontinhos e aguardando o seu acesso no site da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Você poderá ouvi-los de novo. E se você está chegando ao Ser Espírita agora, que tal começar pelos primeiros episódios? Isso facilitará a sua compreensão. Nesta temporada, já falamos sobre sintonia, sobre afinidade, sobre obsessão e as formas de combatê-la. O assunto de hoje é sobre reunião mediúnica. E é natural que muitas questões e dúvidas venham à tona. Como elas acontecem? Quem são os seus participantes? Os espíritos baixam ou incorporam nos médiuns? Qualquer um pode participar? O número de participantes é limitado? Quanto tempo dura a reunião? O espiritismo faz uso de imagens, adereços, mobiliários e roupas próprias para essas reuniões? São muitos questionamentos. E Denise Ribas Ribeiro, do Centro Espírita Casa Espírita de Juiz de Fora, espírita incansável, estudiosa e atuante do movimento espírita, nos auxiliará, compartilhando conosco o seu conhecimento e respondendo essas questões. Informamos que nossa convidada se despede de nós neste episódio. Então, aproveitemos a sua presença. Denise, repassamos a palavra a você, para que você nos auxilie esclarecendo a estas questões. Olá, Maria Tereza, queridos ouvintes do Ser Espírita. Hoje nós continuaremos a nossa conversa. E quando a gente fala em reuniões mediúnicas, tudo aquilo que nós não conhecemos, a nossa imaginação fica um pouco excitada e a gente acaba atribuindo fatos que quando nós olhamos, quando nós vemos a doutrina espírita, eles são normais, mas que num primeiro momento eles levam para o lado sobrenatural. Então, eu espero que a nossa conversa hoje ajude a esclarecê-los um pouquinho sobre esses fatos. Bem, amigos, então, as reuniões mediúnicas, elas são de caráter privativo. Não é permitido a entrada de pessoas estranhas ou curiosas, porque quando nós chegamos numa casa espírita e a gente começa a ver como as coisas acontecem, a gente fica curioso para assistir uma reunião mediúnica, mas isso não é permitido nas casas espíritas. Nós precisamos de entender que a reunião mediúnica acontece em 3 momentos. É a abertura, o desenvolvimento e o encerramento da reunião. Esse tempo é de aproximadamente 1h30, ou seja, 90 minutos. A frequência, o número de participantes dessa reunião é em torno de 15 pessoas.
Nós costumamos ficar muito curiosos quem são as pessoas que podem participar dessa reunião. São os médiuns que têm uma formação espírita básica, evangélica e doutrinária. E aonde nós conseguimos essa formação? Nos cursos regulares da doutrina espírita. Esses cursos, eles podem ser o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo e prática da mediunidade, o estudo das obras da codificação, especialmente o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Cada casa tem os seus critérios próprios, mas, no geral, são esses os princípios. E é muito importante que os trabalhadores desta reunião mediúnica, eles devem estar integrados em outras atividades da casa espírita, não se limitando apenas à participação da reunião mediúnica. Porque em doutrina espírita, nós nunca chegamos ao fim da linha, não precisamos mais de estudar. Nós vamos estudar sempre. E é muito importante esse aprimoramento. Então, o participante da reunião mediúnica, ele deve estar num grupo de estudo, num trabalho, além de ter esse conhecimento básico que nós falamos há pouco. Uma outra curiosidade que normalmente a gente ouve as pessoas perguntarem, é se os espíritos baixam, se eles incorporam. E esse termo, ele é deixa a gente um pouco equivocado. Porque a gente tem a impressão que o espírito entrou dentro do corpo. Mas não é bem isto que acontece, não. Hermínio Miranda, no livro Diversidade de Carisma, ele nos explica isso. A ligação do espírito manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos. Então, o espírito do desencarnado não entra com o seu perispírito no corpo do médium. O que ocorre é uma ligação entre ambos pelos terminais do perispírito de cada um. É como um plugue de eletricidade se liga numa tomada. E quando essa tomada é ligada, o médium cede o espaço para o espírito manifestante acesse os seus comandos cerebrais. E aí ele passa a movimentar os instrumentos necessários, a fala, o gesto, a expressão de suas emoções e de suas ideias. Amigos, uma curiosidade muito comum é se nós podemos evocar os espíritos nessas reuniões. E a prática mediúnica, ela deve primar pela espontaneidade. Nós evitamos evocar essas entidades espirituais, porque todo o trabalho mediúnico, toda reunião mediúnica, ela tem uma direção espiritual. E é essa direção espiritual que vai selecionar esses irmãos desencarnados que vão participar da reunião. Aqueles que já conhecem alguma coisa da obra espírita, da codificação,
especialmente do Livro dos Médiuns, vocês vão observar que a codificação foi elaborada por Allan Kardec, tendo por base a evocação. Mas nós precisamos de lembrar que Kardec foi um missionário. Ele teve o apoio de uma pleiade de espíritos que conduziram todo esse trabalho. Então, é muito diferente do que acontece atualmente. Quanto ao uso de roupas, de adereços, nada disso tem nenhuma importância. As roupas, as cores das roupas, nada disso interfere no fenômeno mediúnico. O que importa é o que está dentro de nós, o caráter de cada um, o nosso modo de viver e de ser. A questão de roupas e de adereços não tem importância alguma. O atavismo da nossa herança, ela que nos incute essas coisas. Como nós viemos de outras religiões, de religiões ortodoxas, normalmente tem um culto, tem imagens, isso a gente julga importante, mas não tem nenhuma importância na prática espírita. E nós temos que entender que o espiritismo é uma doutrina que integra a criatura com o Criador, através de sua liberdade com responsabilidade, de sua conscientização dos deveres, para que ele possa alcançar a paz, a esperança e a felicidade. Qualquer manifestação de culto externo é desnecessária e não merece nenhuma consideração em relação à prática mediúnica que nós exercemos. Amigos ouvintes, Maria Tereza, amigos e companheiros de trabalho da Aliança Municipal Espírita, fica o meu carinho, o meu agradecimento pela oportunidade de trabalho, de estudo, de divulgação da doutrina espírita. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho a vocês a entenderem algumas questões da mediunidade. Fica o meu muito obrigado pela oportunidade. Abraços a todos. O tema dessa temporada, ou seja, a obsessão, é muito instigante, muito vasto. O ser espírita, tendo em vista o seu formato, informa aos ouvintes sucinta e objetivamente vários aspectos, hoje especificamente sobre a reunião mediúnica. Mas é necessário aprofundar mais, estudar mais, caso queiram conhecer melhor sobre cada assunto abordado. Denise conseguiu, de maneira exemplar, cumprir a tarefa que delegamos a ela. E neste último episódio, falando-nos sobre as reuniões mediúnicas, não foi diferente. Portanto, prezada companheira, somos muito gratos a você por sua contribuição inestimável a este humilde trabalho, que só está sendo possível porque você e outros trabalhadores que lhe antecederam no ser espírita abraçaram a causa espírita. Desta forma, encerramos mais uma temporada e no próximo encontro contaremos com Daniel Salomão, que será o nosso convidado para falar sobre as leis morais. Prezado ouvinte, contamos com a sua presença esta muito valiosa para nós no decorrer da 4ª temporada. Até lá, muita paz.